Oi, gente, nós estamos aqui então para mais uma aula sobre como então entender a questão da educação socioemocional aplicada à educação infantil. Mas antes, Flaviane, de já te anunciar, na verdade, falar um pouquinho sobre você, que será a nossa convidada dessa noite, eu quero cumprimentar os nossos alunos que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando, dizer que agora é o momento, envie um link, convide uma pessoa então para estar conosco nessa aula e nós queremos saber quem é você. Coloca um oizinho aí, acene para nós, diga qual é a cidade que você está falando. Tem alguns alunos, Flaviane, que já nos acompanham sempre. Então, eu poderia citar aqui pelo menos uns 20 a 30 alunos que eu tenho certeza que está conosco através da nossa comunidade Vipseu Kids Brasil. Se você não conhece ainda, nós já vamos colocar um link abaixo explicando para você como então fazer parte desse grupo do Telegram e assim receber todo o resumo dessa aula em PDF e também outros conteúdos e abordagens que são importantes para a gente compreender nessa faixa etária. Tá bom? Então, em especial, quero te agradecer. Estou aqui ao lado da Flaviane Vieira, que também é pedagoga, psicopedagoga, Kids Coach, e eu tenho muito orgulho de dizer também que, assim como você, ela também fez o curso do Educador Extraordinário e hoje ela faz parte da equipe que desenvolve esse trabalho de Kids Coaching aqui na cidade de Goiânia. Então, você conhecendo um pouco mais pode também começar a trabalhar aí na sua cidade. E hoje, em especial, Flaviane, quero deixar você dar aí, então, os primeiros cumprimentos e aí nós vamos iniciar logo após, tá bom? Enquanto isso, você vai chegando, convida seus amigos para estar conosco e te garanto, essa aula será incrível. Você, Flaviane, vai lá. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Obrigada pelo convite, Ariana, me senti muito honrada. E vai ser realmente incrível, vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre esse tema que é tão fascinante nos dias de hoje. É verdade. E com isso, eu tenho certeza que você já enviou o seu link. Sabe o que tem aí embaixo? É um dedinho que faz assim, um joinha. Por que você já não clica nele? Gente, o meu mindset ele fica o tempo todo ativado. Então, com um clique, você pode dar o seu like e do ladinho já se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que vai te ajudar e vai contribuir nessa sua jornada socioemocional. Então, vamos dar então o nosso boa noite oficial, Flaviane? Vamos. Boa noite, então, para todos vocês. Vamos dar início à nossa aula que diz sobre a educação socioemocional aplicada à educação infantil. Então, hoje nós vamos nos ater um pouquinho aos menores, né? Muitas pessoas, Flaviane, têm nos procurado e por isso nós pedimos que você viesse, que é uma especialista, alguém que tem trabalhado nessa área já há alguns anos, está aí dentro da educação há mais de 17, 18 anos? 17 anos. E acreditamos que tem experiências ricas que vão agregar ao nosso crescimento nesse momento. Então, entender um pouquinho como trabalhar nessa faixa etária, eu tenho certeza que vai ajudar não somente professores, mas também as famílias que estão nos assistindo. Iniciando, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desse desenvolvimento então. O que determina? O que para a educação socioemocional, nós sabemos aí que tem um pai que trabalha sobre essa inteligência emocional, que é Daniel Goleman, né? Sim. Então, Daniel Goleman ele vem trabalhar através do seu livro a importância de desenvolver o coeficiente emocional e não somente da inteligência. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Flaviane. Então, nós estamos passando aqui na educação por uma transformação. Essa transformação, ela começa pela BNCC e é muito importante porque ela agora valoriza mais, não que não valorizasse antes, sim, mas esse desenvolvimento socioemocional, essas habilidades emocionais que são tão significativas. E o Daniel Goleman, ele fala uma frase que eu acho muito boa, que diz o seguinte: o desenvolvimento na vida é determinado não só pelo QI, mas também pela inteligência emocional. E isso é de suma importância, entendermos como desenvolver essa inteligência emocional, as habilidades emocionais desde pequeno, desde a primeira infância.
Então você que está nos assistindo, se desejar, já coloque algumas perguntas aí, tá? Flaviane vai estar respondendo, eu também vou estar te ajudando a encontrar essas respostas nesse momento, né? E como você mesmo falou, Flaviane, existe uma preocupação ainda mais potencializada nesse momento no que diz respeito à inteligência emocional das crianças. Isso decorre de uma sociedade que tanto buscou o crescimento para que fosse atingir mercado de trabalho e ser bem-sucedido e, de repente, a emoção do ser humano ela não foi levada em conta. Então, prepare-se, crianças, para o mercado de trabalho. E aí nós temos hoje uma faixa etária de adultos que não, em sua maioria, não vou dizer todos, não vou generalizar, não vou cair nisso, mas o que eu quero dizer é, não estão preparados para lidar com as diversidades dentro do mercado de trabalho. Pensando nisso, vamos falar sobre as habilidades emocionais? Sim, vamos sim. Essas habilidades, elas são muito importantes. E aprender a senti-las, a percebê-las, a distingui-las, até vê-las, né? Isso faz todo sentido. Por quê? Porque a criança ela não verbaliza, mas ela tem reações que fazem a diferença, que vai fazer você enxergar um momento difícil que ela possa estar passando na vida dela. E o Rodrigo Usba é um homem também muito bom, que eu gosto muito da leitura dele, e ele fala muito sobre isso. Como que nós vamos sentir? Como que nós vamos conhecer essas habilidades? Como nós vamos conhecer essas emoções e distingui-las, dar nome a elas? Qual é o nome de cada emoção? Como que essa emoção vai gerar algo dentro de mim? E como eu vou lidar com ela quando eu descobrir a existência? Como que eu irei fazer para que isso melhore, para que isso avance? Isso é o papel agora também, não só das famílias, mas em prioridade da família, das escolas. Porque a BNCC colocou que nós devemos trabalhar isso, potencializar isso. E nós, como professores, temos que ter um olhar bem minucioso para conseguir enxergar, para conseguir ver, né? Visualizar melhor tudo isso. Porque a escola é o primeiro, segundo ambiente onde a criança tem que aprender a socializar. Uau! E dentro disso, nós encontramos alguns desafios para essa faixa etária, né? Nós estávamos a falar sobre a questão da verbalização, Sim. Mas a criança ali, digamos ali, né? Nós costumamos dizer que ela recebe uma intervenção ainda na barriga, né? No ventre da sua mãe. E naquele momento ela consegue sentir algumas emoções. E ao nascer, a criança, ainda que não consiga, né, nos seus primeiros anos de vida, dizer exatamente o que sente, mas o seu corpo fala, Sim. O seu olhar fala. Então daí a gente chama isso dentro de um campo da área da psicopedagogia, que é o olhar individualizado, né, Flaviane? Sim. Que tanto as mães quanto os profissionais precisam ter com as crianças. E esse olhar individualizado é que vai fazer com que você perceba qual habilidade se faz necessário ser desenvolvida naquele momento em determinada situação. E diante disso, nós estávamos falando aqui sobre alguns desafios para essa etapa. E você, como alguém que também, além de ter filhos, que passaram, filho na verdade, É só um filho, né? Não vou multiplicar ainda, né? E também como professora nessa faixa etária. Então diga para nós o que você tem observado como desafio e quais foram algumas experiências que você vivenciou e tiveram sucesso nessas habilidades. Então, a escola ela é desafiadora, ela é um ambiente desafiador. Porque a criança ela sai da sua zona de conforto, que é da sua casa, onde ela tem toda uma estrutura e vai para um ambiente totalmente novo, um ambiente totalmente diferente, aonde ela vai ter que olhar para o outro, entender que existe outra pessoa e que ela tem que conviver com aquela outra pessoa. E vai ter um outro adulto que ela até então, quando entra na escola, desconhece, e ela vai ter que criar um vínculo com aquele adulto, um vínculo com outras crianças. E essas etapas para as crianças não é muito fácil. Por quê? Porque eu saio de um lugar onde eu tenho um aconchego familiar, vou para um ambiente totalmente diferente, com pessoas que eu não conheço, e vou ter que me adequar, me adaptar àquele ambiente, àquele lugar. E ali vai gerar conexões com muita gente, né? Porque é toda uma instituição escolar, não é só o professor em sala, mas é toda uma equipe
ali a criança tem que desenvolver e cada etapa, cada fase, ela é de suma importância, Ariana. Por quê? Desde o maternal até o Fundamental 2, até o 9º ano, o aluno vai passar por dificuldades, por desafios, por problemas que ele vai ter que romper, que ele vai ter que aprender a desenvolver. Por isso o emocional é tão importante. E aquelas pessoas que são os professores, que são aqueles, vamos dizer, que vai te induzir, vai te levar a agregar mais conhecimento nos seus campos de inteligência. O professor é aquele que vai mediar todo esse processo. Então, é riquíssimo, né? Você ter, por isso que a escola é tão importante, porque ela é um ambiente social e é um ambiente onde a criança vai aprender a falar, a sentir, a ouvir, usar os seus órgãos do sentido da melhor maneira possível para se desenvolver totalmente, né? Para desenvolver, muito bem desenvolvido. Eu quero aproveitar então, gente, se vocês pudessem ver o brilho nos olhos dessa pedagoga que separou um tempinho na agenda dela para estar conosco, é impressionante. Então, trabalhar com aquilo que ama faz toda a diferença. E eu quero aproveitar e perguntar então, você que está nos assistindo, você tem filho que está passando nesse momento, nessa faixa etária, entre 1 a 6 anos, né? Vamos dizer aí, né? Já buscando ali se expressar através da sua linguagem, como compreender então, como usar então uma linguagem mais assertiva. Coloque aí para mim, você tem filhos nessa idade? Qual tem sido o seu desafio? Coloque a sua pergunta para nós. Nós queremos te ajudar nesse processo. E diante disso, enquanto vocês vão colocando aí para mim algumas perguntas, Flaviane, nós estávamos falando sobre os desafios das etapas, né? Sim. E para essa faixa etária, existem algumas competências que são importantes de serem trabalhadas. Vamos falar pelo menos aí umas 3 competências que você tem aproveitado como professora para trabalhar, mas também como mãe? Vamos. As competências, tanto no plano físico, emocional como cognitivo, nós desenvolvemos no âmbito global. Então, nós somos seres humanos que se desenvolvem todos os dias, em todo momento. E as fases, essas fases, vou iniciar para você entender melhor. Certo. Na educação infantil, por exemplo, é uma fase onde a criança ela é totalmente egocêntrica, né? Uma fase que ela depende muito do outro. Passou dessa fase, que ela é um pouco mais protegida, vai já para a fase do fundamental 1, que é do 1º ano ao 5º. Nessa fase, a criança a autonomia dela já tem que estar muito bem desenvolvida, porque ali ela vai ter que resolver muitas coisas sozinha e vai ter que aprender a fazer coisas sozinha. Então, ela precisa desenvolver as competências também nessa fase. Por isso que é tão importante e é longo o caminho, o processo é longo, não é tão rápido assim o desenvolvimento. E depois vai para o Fundamental 2, que é também um diferencial, porque já está na pré-adolescência, já mudança de hormônio, mudança de fala, né? A postura mediante aos professores, não é só um professor agora, são vários professores que eu tenho que aprender a lidar com cada um deles. A diversidade é formidável, né? Porque cada um agrega um pouco do que sabe e aprende com aquele que ensina. Isso é muito bom. Então, com isso, nós vamos liberar então o primeiro código dessa aula, que é a frase-chave, que diz respeito ao seguinte: somos seres globais e temos várias habilidades. Às vezes você estava aí pensando, gente, qual será a habilidade que eu desenvolvi na infância? E qual habilidade hoje eu tenho dificuldade de desenvolver que eu deveria ter adquirido na infância? Como, por exemplo, cooperação, saber se colocar no lugar do outro, né? Desenvolver então a empatia, resolução de conflitos, que é tão importante. Mas quando você falou sobre grupo social e a gente foi direto ali para a escola, que tal nós falarmos então primeiro, talvez o mais importante grupo social que existe? A família? Vamos sim, a família. Esse é o primeiro grupo social que existe desde os primórdios. Né? Desde o início, a família é o ponto-chave. Na época das cavernas. Sim. E ela é o ponto-chave, porque a família é a nossa base, né? A nossa herança genética. Enfim, então, são tantas coisas que englobam. E a criança, a primeira vivência social dela é na família. Então, a família
tem que se permitir conhecer bem o filho que está chegando e tem que permitir ouvir o sentimento dele, para que ele consiga se desenvolver depois. E isso ajuda muito depois da escola, Sim. não é? Mas é a família que põe a base. O que você ensina para os seus filhos? O que você acha que é o certo para o desenvolvimento dele? É você que vai medir, né, para ser um homem ou uma mulher de caráter e bem-sucedido na sociedade. O que você quer passar com seus filhos? Momento de honra, momento de vergonha? O que você quer passar? O que você quer fazer? Não é? Você, pai e mãe e a família em geral são os primeiros incentivadores dos seus filhos. Muito bom. E pensando nisso, Flaviane, esse processo, né, que nós estamos falando, que é toda uma jornada aí esse primeiro grupo social que diz respeito à família, o que nós nos deparamos muitas vezes são crianças que foram rejeitadas na gravidez, né? Ou até mesmo são pais separados. E qual é então, na verdade, o ponto-chave que nós podemos levar como um aconchego, como um conforto para essa família? Porque o que a gente escuta muitas vezes é mães falando, né? Eu sou o pai e a mãe dessa criança. E trabalhar a inteligência emocional com criança que está passando por esse processo com 2, 3, 4 anos é muito delicado, é muito sensível, porque ao mesmo tempo que você acredita que ela não está compreendendo, ela está absorvendo tudo aquilo. Eu até mencionei em uma das nossas aulas, Flaviane, em um dos nossos atendimentos, nós pedimos então para a criança desenhar a família. E é uma atividade simples ao modo de ver, né? Dentro das escolas, até mesmo porque trabalha a questão da história no início, que é onde nós estamos, né? Para conhecer a história da criança. E ali ela começou a desenhar o coração, mas o coração estava partido. E eu disse, você já começou a desenhar a sua família? Ela disse, sim, mas é porque primeiro eu quis desenhar os corações, porque eles brigaram, então eles estão tristes e os corações estão partidos. Depois eu desenho meu pai e a minha mãe. Então, assim, uma criança de 3, 4 anos, ela sente tudo isso, né? E nós precisamos ter esse olhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Flaviane, achei muito interessante que você trouxe para nós sobre a questão dos 3 planos, que é o físico, o emocional e o cognitivo. Como, então, o professor trabalhar isso ou a família? Como que a gente pode demonstrar para o professor uma forma de trabalhar, por exemplo, o plano físico? Então, o plano físico é a interação com o mundo, aonde ele está. Né? O desenvolvimento motor dele acontece nesse plano físico. Então, o professor tem que levar a criança a experiências, porque essas experiências, elas geram conexões neurais e memórias que vão ficar arquivadas. E tudo que é arquivado nesse tempo, nesse período da infância, reflete depois, mais pra frente. Então ele tem que vivenciar, tem que experimentar, tem que usar os seus sentidos mesmo, através de brincadeiras, através de jogos, através da interação com o outro. Então tudo isso ele vai ter nesse primeiro contato, que é o plano físico. Você vai interagir com o mundo, utilizando o seu corpo, né, o seu motor. Então, tudo que você observa, tudo que você olha, tudo que você experimenta, tudo que você sente, tudo isso acontece nesse plano físico, que é o primeiro. Então, nós podemos dizer que o plano físico está aliado, então, aos 5 sentidos. Sim. E é uma forma até da criança, então, ativar, trabalhar e os pais estarem atentos a levá-los a experimentar. É por isso que podemos dizer que uma criança não consegue ficar. A gente estuda sobre isso, mas às vezes não sabemos exatamente o motivo, né? Então, olha só, uma criança ela não consegue ficar ali 3, 5 minutos, uma criança de 2 anos, por muito tempo te ouvindo. Não. Então, não é porque é desatento, é uma criança dispersa. Não desenvolveu ainda totalmente a audição. Então, pronto, é concentração. Ainda não tem o freio inibitório. Isso, não tem. A concentração é bem curta. Sim. Por isso mudamos de atividade várias vezes nesse processo de 2 e 3 anos. A importância da ludicidade, né? Vai uns 3 minutinhos. Muito bom. Então, professor de educação infantil tem que ser criativo? Muito. E os pais têm que ter energia total? Para gastar.
Tem pais aí. Você me conta, gente, eu quero saber agora. Quem de vocês que tem filhos que acorda de madrugada como se fosse 8 horas da manhã querendo brincar? Nós sabemos que existem. Ou se existe. Então, de repente, a criança tá ali com o olho arregalado e você tá, ai, meu filho dorme, dorme, ele quer brincar, ele quer tocar, ele quer experimentar, falar da linguagem do amor dele, falar isso, nós vamos falar sobre as linguagens do amor daqui a pouquinho, muito bom. Vamos falar do plano cognitivo? Vamos. O cognitivo é a mente, né? O raciocínio lógico. Então, a criança, ela começa a desenvolver, é onde você começa a colocar por exemplo, números, letras, formas, cores, tudo isso vai para o plano cognitivo. E a criança, ela começa a raciocinar, pensar em cima da atitude, em cima da ação, em cima do que você coloca ela como pergunta, né? Ela vai começar a pensar mais nisso. Quando ela tem de 4 para 5, é mais fácil essa questão do questionamento e da resposta, é mais rápida. 2 e 3 é mais devagar. Você questiona, pergunta, aí você vai ter que levar ele à ação. Quando cresce um pouco mais, nem tanto. Então, a cognição, através de jogos, papais que estão em casa agora, né? Vamos jogar quebra-cabeça. Esses jogos que vocês conhecem, eles são importantíssimos para o desenvolvimento cognitivo. Lógica, raciocínio, tudo isso é muito importante para que a criança possa desenvolver e explorar. E o jogo tem uma coisa, Ariana, assim, que me fascina, é porque as crianças aprendem que existem regras e aprendem a esperar a vez do outro. Então, quando você está em família, vamos colocar assim, uma noite de jogos, né? Nesse tempo agora, uma noite de jogos. Sim. Então, a criança ela vai aprender a esperar a vez dela. Ela vai aprender também a perder, não só a ganhar. Isso é fascinante. Isso é importante, Fabiana, porque nós estamos vivendo aí, tá todo mundo passando por isso agora no Brasil, né? Não tem como a gente não mencionar o que está acontecendo através desse vírus aí que de repente mudou toda a logística da família do Brasil e do mundo, digamos assim. Então, uma das formas de se trabalhar essa questão desses 15 dias aí que seu filho vai ficar com você, né? 14 dias, alguns ficarão 14 dias. É trabalhar através dos jogos, né? Jogos de interação. Certa vez uma criança me disse assim, do que adianta minha mãe falar para eu desligar o celular, simplesmente não utilizá-lo naquele momento, ou não jogar o videogame, se quando eu faço tudo isso que ela me pede, ela não conversa comigo. Então ninguém lá em casa conversa. Então, o que adiantou? Ela não fica comigo, ela não conversa comigo. E eu achei interessante, Flaviane, porque foi uma conversa esclarecedora entre mãe e filhos. Então, para saber exatamente o que o seu filho precisa desenvolver, a gente tem que estar aberto como pai, como mãe, como professor, para saber o que precisa melhorar, não é mesmo? E falar de inteligência emocional da criança é falar também da família. Às vezes eu exijo algo do meu filho que eu não tenho. Você precisa aprender a se controlar. Por que você bateu? Mas talvez no momento em que exige de você um pouco mais de paciência ou requer de você um pouco mais de controle, você grita com o seu filho. Isso. Então, como você vai falar para o seu filho, não grita, fale baixo se você está falando. E muitas vezes a voz altera que não se percebe. Então, desenvolver inteligência emocional aplicada à educação infantil é também voltar ao pensamento dos pais. Imagino que você, que está atuando como professora também, Flaviane, veja algumas experiências, né? Perceba algumas experiências que você fala, uau, não é só a criança que eu preciso ajudar a desenvolver, mas chegar com todo carinho e amor nos pais também. Né? Tanto na escola quanto no consultório. Nos dois ambientes, Clarice, você continua atendendo? Nesse tempo? Continua atendendo. Álcool em gel? Sim. Lavando as mãos? Sim. Você viu como é claro, né? Faz assim, assim, assim. Já ensinei. Ensinei até para os alunos. Então tá bom. Então, assim, teve alguns que suspenderam, eu entendo, porque o todo cuidado realmente nesse momento. Se tá gripado, é melhor ficar em casa, né? É melhor não ir. Mas aqueles que e estão bem... E o comprimento? comprimento? É assim? De ladinho? Assim ou com o pezinho agora. Com o pezinho. Nós mudamos, esse é a mão para o pé. Então tá bom. A gente leva isso de uma maneira leve, mas é preocupante, né, Flaviane? A gente tem que ter essa atenção e o que nós queremos
trazer para você nessa aula, nessa quinta-feira, são importantes ações que você pode desenvolver com o seu filho em casa. Nós estamos mostrando aí alguns jogos, algumas conversas, rodas de conversas, né, que pode acontecer, e isso faz sentido. Tem algo que, assim, eu acho que é fundamental e que se perdeu no caminho, no processo, porque, assim, nas gerações, é se passar do conhecimento através da oralidade, da fala, né? Então, é muito importante, e eu fiz isso lá em casa e tive um resultado fascinante, foi contar para o meu filho experiências da minha infância. Eu acho Contar para fascinante. ele experiências da avó, do bisavô, enfim, ele ficou tão encantado que eu prendi a atenção dele por um tempo significativo. Que lindo! E ele me ouviu. Então é muito bom uma criança saber que você também já foi criança, que você também passou por aquilo que ela está passando agora e que as memórias ficam, as histórias perpetuam na memória. É muito bom, muito gostoso você lembrar de história da época da sua avó, ou você não gosta. Eu gosto. Isso me traz memórias. O cheiro da comida da sua avó te traz memórias. São coisas que são tão significativas que não pode perder. Então aproveita esses 15 dias, né, e faça algo assim com a sua família. Também, né? Também. Nossa, senti o cheiro do pão de queijo da minha avó. Você acredita que ela fazia? Uau! Então vamos liberar o segundo código? Um pensamento qualquer com uma forte emoção vira memória eterna no meu coração. Então você que está nos ouvindo aí, vai repetir com a gente, tá bom? Então vamos lá, diga aí. Um pensamento qualquer, com uma forte emoção, vira memória eterna no meu coração. Isso você me fez lembrar por conta dos contos, né, que a gente escuta, das histórias de vida da nossa família. Aproveite então mais uma dica para você trabalhar a educação socioemocional com crianças menores, e não somente com os menores, adolescentes também gostam muito de ouvir. Porque parece que quando eles falam assim, aconteceu lá na sua época, parece que é uma coisa assim, sabe, gente? Eles não estão lembrando que eles vão envelhecer também. Uns 15, 20 anos aí tá tudo certo. Passa rápido. Não é? Vamos então falar sobre a importância, Flaviana, nós estávamos falando sobre os contos, né? Sobre a importância de você falar da história e trazer, então, algumas habilidades, desenvolver no momento até dessa roda de conversas. Uma das coisas que muitos pais, eles têm buscado, então, ajudar os seus filhos e às vezes não tão assertivos, diz respeito à resolução de conflitos. Sim. Como você tem realizado isso na sua prática, Flaviana? Então, com meu filho ou na escola? Seu filho, vamos falar dos ambientes. Então, a resolução de conflito é algo muito bom. Meu filho mesmo, ele passou por um processo difícil com a conexão familiar. E o que ele mais tinha um certo, vamos dizer, temor, era de contar ou de se expressar para o pai dele. E isso gerou um afastamento entre os dois. Tudo porque ele prometeu algo e não cumpriu. Isso foi o pivô, o motivo desse afastamento, dessa conexão começar a se romper. Ele tem 12 anos, ele está na fase pré-adolescência, e isso foi há um ano mais ou menos atrás, então ele tinha mais ou menos uns 11 anos. E nesse processo, eu sempre estimulava, converse com seu pai, abre o coração para ele, não vai me ouvir, ele não quer saber de mim, não quer me ouvir não, mas ele não cumpre o que ele fala. Eu também vivo conflitos, todos nós temos conflitos, não vem com manual de instrução, não é verdade, Eliana? E nós aprendemos a cada dia. E eu falei para ele, filho, seu pai também já passou por situações semelhantes às suas. Você gostaria de ouvir? E fiz um momento ali, né, para eles conversarem. E aí ele abriu o coração pro pai dele, disse pro pai dele que ele havia prometido consertar a bicicleta, não consertou. Isso foi anos e anos, essa promessa não se cumpriu. Durou anos? Durou anos. E ele ficou muito magoado com tudo isso. E eu conversei com meu marido, nós conversamos em família. E ele resolveu. Ele falou, filho, pediu perdão pro filho dele, porque eu acho que isso é muito significativo também. Nós também erramos, nós somos pais, mas nós também erramos. E ele, filho, me perdoa. Eu prometi mesmo e não fiz, mas eu vou fazer. E aí ele explicou, porque naquele momento o pai dele não tinha a condição financeira para resolver aquilo, certo? Porque também acontece, né? E ele falou, você me espera 2 meses. Isso pro meu filho não foi bom de ouvir, ele não gostou de ouvir.
Porque ele quer imediato, eu quero agora, já demorou tanto, eu quero agora. Entendi. Não, agora eu não posso. Então, isso ele teve que resolver o conflito interno. Seu pai não pode agora, porém, você vai esperar, mas isso vai acontecer. E realmente o pai dele fez. E restaurou essa conexão. Os dois foram juntos, montaram bicicleta, foram andar, enfim, foi show. Então acontece, mas tem que aprender a resolver. Na sala de aula, a mesma coisa. Né? Brigou com um coleguinha, vamos lá resolver? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E ensinar ele a colocar no lugar do outro. Você gostaria que isso, se você fizesse isso, você gostaria que o amigo também fizesse com você? Não, não gostaria. Então vamos lá, vamos pedir desculpa para ele? E vamos fazer aliança novamente? Como amigos? Vocês são amigos e amigos brigam, é normal, porém nós temos que retratar. E aí eles se retrataram. E nós vamos resolvendo pequenos conflitos. São coisas simples na primeira infância. Mas eles podem vir a crescer. Não podemos deixá-los crescer. Temos que cortá-los. Olha só. E com isso nós vamos então liberar o terceiro código. Estabeleça confiança. Se prometeu, cumpra. Percebe o quanto isso foi significativo diante desse exemplo que foi mencionado pela Flaviane? Por quantos anos ficou travado no coração da criança a conexão com o pai? Simplesmente porque não consertou uma bicicleta e ele se sentiu ali enganado, se sentiu deixado de lado, ignorado. Então não tem nada mais ruim para uma criança do que ele se sentir ignorado. Então dê atenção. Ele precisa ouvir uma resposta. E foi interessante, Flaviane, porque a resposta não foi imediata, não é mesmo? Não. Ele teve que esperar mais 3 meses, aproximadamente. E olha o que aconteceu. Resolveu. E a conexão hoje é outra? Outra, estabelecida. Maravilha. Nós vamos falar então agora sobre o plano emocional. Falamos do físico, falamos do cognitivo, vamos falar desse plano emocional? Vamos. O plano emocional, o nome já diz, né? São as emoções. E trabalhar essas emoções intensas, igual eu fiz com meu filho, né, e o meu marido, que estava guardado dentro dele, mas ele não soube nomear. Ele não sabia dar nome a essa emoção, identificar essa emoção. Por que ele estava se sentindo assim? O que levou ele a ficar assim com essas emoções? Ele não me falou, não, eu tô angustiado, eu tô bravo, eu tô com raiva. Ele não usou nomes, né? Ele simplesmente me contou o fato, que é porque o pai dele prometeu e não cumpriu. Então ele contou, mas ele é maior. As crianças menores, elas não sabem nomear. E cabe ao professor ou aos pais ter um olhar mais detalhado, mais delicado, para ver o porquê que ela está reagindo daquela maneira. Um choro inesperado, uma carência fora do natural, uma birra, vou usar essa expressão aqui, tá? Uma birra em algum lugar, alguma frustração aconteceu, alguma coisa foi o pivô para que isso acontecesse, mas ela não nomeia. Então ela vai ter diversas reações. E é essas reações que nós temos que ter a sensibilidade para descobrir. E, Ariana, quando eu descobri as 5 linguagens do amor, que eu li esse livro, eu recomendo a todos, né? Os 5 linguagens do amor das crianças, tem um específico para crianças. Do Gary Chapman? Sim. Então vamos mostrar aqui, gente, eu tô com alguns aqui. Ó. Tempo de qualidade, forma de servir, receber presentes, contato físico e palavras de afirmação. E eu soube que esses 2 aqui são importantes, por quê, Flaviane? São os do meu filho. Descobri, né? Olha só. Nós descobrimos isso quando aprendi sobre. E convido a todos os professores que não sabem ainda sobre esse processo, aprenda, porque não só em casa, mas também na escola. Tem 2 experiências, posso contar? Demais! A de casa, com meu filho, que foi o contato físico, então descobri que ele é chicletinho. E quando... Filho chicletinho? Filho chicletinho. Você tem filho chicletinho? Quem tem filho chicletinho, gente? Porque às vezes a criança ela quer ficar perto, é isso mesmo? Sim. Quais são as características do filho chicletinho? Vai lá. Vou falar pra você. Quer ficar perto, abraça, beija, amassa. Né? Ele quer o todo o tempo, mesmo, gruda nas suas pernas. Sabe aqueles que ficam grudadinhos nas pernas? Eles fazem isso porque eles precisam tocar em você.
Eles precisam sentir tanto ele tocar você quanto o seu toque nele. Por isso que é o contato físico. E até com meu filho, mas também com crianças lá da escola, é muito bom quando você sabe que ele tem essa linguagem. Por quê? Porque você vai entender a reação dele. Por que ele só quer ficar do lado da Ele professora? se sente amado, próximo. Isso. Porque tem uns que faz só assim, ó, só, dá licença, só faz assim, ó, e pronto, vai sentar. Saciei aquilo, resolveu. Olha que beleza. E é muito fácil quando você entende que essa linguagem do amor, que a criança tem essa linguagem. Por quê? Porque um simples você chegar na cadeira, olhar e segurar na mão e falar, você vai conseguir, pra ele, uau, né, já tá. Me deu atenção. Me deu atenção. Que bom. E a palavra de afirmação, que é do meu filho também, né? A segunda, por quê? Essa daqui eu dou ênfase, porque a palavra de afirmação, para quem tem essa linguagem, quando você trata de maneira pejorativa, ele sente muito. Ele sente a tal forma que ele se fecha muitas das vezes, porque ele quer ouvir de você um elogio. E é tão bom ouvir. Normalmente já não é bom ser elogiado? Normalmente. Tem um poder de elogio, né? Agora, quem tem essa linguagem, quando você afirma, e eu quero falar para pais e professores, afirma uma identidade positiva na criança. Por quê? Para que ele cresça e se desenvolva de maneira saudável. E se essa é a linguagem dele, então use, verbalize para ele, porque ele precisa ouvir. Precisa ouvir que tá bom a tarefa, precisa ouvir que tá linda a tarefa e precisa ouvir. Isso faz sentido para ele. Talvez para um outro nem tanto, mas para quem tem essa talvez a linguagem, linguagem, né, receber presentes, ou é forma de servir, mas em especial você está mencionando para aquelas crianças que demonstram, então, que são chicletinhos, né? Sim. Que querem ficar próximos. Você sabe que nós temos até pessoas que trabalham conosco que são considerados chicletinhos também. Em todo ambiente. Você vai para todo lugar na vida toda, até a fase adulta. Eu acho que eu sou uma aluna chicletinha, gente. Eu gosto de estar pertinho. Eu não tenho dificuldade com o meu filho, porque a minha linguagem também. Então nós nos conectamos bem. O pai já não é essa mesma linguagem. Não, qual que é o do pai? Mostra aqui pra gente. Vamos entender como funciona as 5 linguagens do amor na família, vai. O do pai é esse aqui. É o tempo de qualidade. Olha só. Então, pro pai faz sentido nós tirarmos tempo juntos. Isso faz sentido pro pai. Pro meu filho faz, mas não tanto. Mas agora, quando o pai prometeu e não cumpriu, uau, fez muito sentido pro meu filho. Que magoou ele profundamente. Talvez para outra criança não faria tanto, mas para ele fez. Entender sobre as 5 linguagens vai fazer com que você se conecte melhor com a sua família, produzindo assim então um ambiente mais harmônico. Sim. E com certeza vai fazer com que você se aproxime e compreendam o que se passa no coração e na mente de cada um. Isso. Porque é importante a gente saber dos sentimentos, né? É essencial para o bom desenvolvimento. E interessante que eu gostaria de deixar então um quarto código aqui, Flaviane. Você disse sobre o seu filho ter passado por um momento de frustração com o pai, não teve a resposta de imediato e depois ele conseguiu resolver a situação de conflito. Então vamos deixar aqui, a frustração é um mecanismo de crescimento e ajudará o seu filho a lidar consigo, com o outro e com o mundo. Esse código foi cumprido. Isso, foi. Eu vou repetir então. Significativo? Sim. Então tome nota aí, você que está com o caderninho e está anotando tudo. A frustração é um mecanismo de crescimento e ajudará o seu filho a lidar consigo, com o outro e com o mundo. Flaviane, o que foi importante para você nesse momento que você trabalhou as linguagens do amor na sua família? Qual foi o resultado? Porque falar de realidade, de autoridade, de trazermos exemplos para as outras pessoas, só vai de fato fazer sentido se nós vivenciarmos tudo isso. E eu percebo que você tem vivenciado. Sim, tenho vivenciado. Na minha família foi muito significativo, fez muito sentido. Até porque quando você compreende esses sentimentos, quando você compreende essa linguagem, vai facilitar as conexões. Você vai se conectar muito melhor, tanto o marido com a esposa, quanto os pais com os filhos. Então, vai haver essa conexão. E fazer, também no consultório eu faço, né, com as crianças,
E faz muito sentido para elas, quando eu levo isso para a família delas. Então é muito bom, porque viver isso na prática fez uma diferença na minha relação pessoal comigo mesma, na minha relação com meu esposo, que foi muito bom, nós nos entendemos muito melhor hoje do que anteriormente, e com meu filho também. Nós nos entendemos melhor agora, porque eu sei aonde eu posso ir, como eu posso chegar. Então facilitou bem a comunicação em casa com a linguagem. Quero perguntar para você que está nos assistindo, você conhece as linguagens de amor das pessoas pela qual você convive? Já parou para pensar qual que é a linguagem do amor se você mora com a sua avó? Qual que é a linguagem do amor da sua avó? Qual que é a linguagem do amor da sua mãe, dos seus filhos, do seu cônjuge? Sabe, o que nós queremos levar para você com essa aula é uma prática que você pode experimentar e viver junto. Na minha casa, Flaviane, o do meu esposo é contato físico. Eu acredito que nós temos aí uma probabilidade de 70 a 80% dos homens serem contatos físicos, né? É um tal de faz uma massagem aqui nos meus ombros, todo dia vai querer massagem, gente. Eu não sei o que é isso. Ai, coça aqui, feijão é todo dia, coça no mesmo lugar, Flaviana. Impressionante. Impressionante. E que é carinho e que é atenção e também tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade com ele é ficar do lado e parar tudo, tem que olhar pra ele. Sim. Se eu estou do lado e falo assim, nossa, você nem está comigo. Eu falei, gente, tem 2 horas que eu tô do lado desse homem assistindo um filme, que eu não sei nem como é que começou, como é que é o meio e como é que é o fim, mas eu tô lá, gente, é importante, mas pra ele eu tenho que estar interagindo, eu tenho que estar conversando. Então, assim, fazer com que o outro se sinta amado é importante, né? Amar e ser amado são as nossas principais necessidades, não é? Verdade. E eu quero dizer que eu me sinto muito amada, viu, com a sua presença aqui. Ai, que ótimo, eu também. E muito amada também com todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos já concluindo a nossa aula de hoje. Quero dizer que esse link que está colocado aí embaixo agora, você deseja conhecer um pouco mais, se tornar um educador extraordinário, um pai extraordinário, onde consiga desenvolver algumas técnicas, algumas ferramentas que vão facilitar no processo de convivência com o seu filho, eu quero te dizer que por muito menos que R$ 1,60 ao dia, você vai ter acesso ao primeiro curso que nós estamos oferecendo. Muito simples, muito básico, mas com uma aplicabilidade, com uma diferença que vai agregar muito como resultado na sua casa. Isso eu posso te afirmar porque primeiro aconteceu comigo e esse foi um dos motivos que me fez sentar aqui e compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso. E quero falar também, vocês que estão nos assistindo, que fazem parte do grupo Seu Kids Brasil, deseja então participar e conhecer então como ser mentoreado aí durante um tempo, quase 1 ano, Flaviane. Na verdade 1 ano sendo acompanhado dentro do grupo Telegram, recebendo conteúdos. São educadores de todo o Brasil e eu tenho um carinho imenso por todos vocês. E eles recebem também todo o resumão da aula de hoje, viu? Uau! É muito bom mesmo. E dizer para vocês que nós estamos felizes, cada vez mais a nossa comunidade tem crescido, cada vez mais nós temos influenciado professores, pais que desejam conhecer um pouco mais sobre isso e nós precisamos de vocês. Vocês são importantes para nós e fazem total diferença nas nossas vidas. Flaviane, vamos então agora para os nossos finalmente. Sim. Entender então a transmitir essa confiança com as crianças, demonstrar para elas que é possível compreender na infância, a lidar. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, ou seja, nomear as suas emoções. Medo. O medo que muitas vezes assola, né? Quer dormir com o papai e com a mamãe. Então, entender sobre isso vai fazer com que essas crianças cresçam ainda mais confiantes e vai chegar exatamente o que nós vamos falar agora, né? Se tornarem adultos emocionalmente saudáveis, prontos não só para o mercado de trabalho, mas também para construir uma família feliz até depois do fim. Até depois do fim. Isso mesmo. E quando nós temos esse indivíduo preparado para tudo isso, é muito bom.
aprender a lidar com as situações, com as frustrações, com os seus temores, com os seus sentimentos. Evoluir, crescer faz parte da humanidade, né? Todo ser humano evolui e cresce. E nós, como profissionais de educação, temos esse papel também de ajudar, né, as famílias, ajudar essas crianças a se desenvolverem no seu âmbito global, para que eles se desenvolvam muito, para ser adultos saudáveis, adultos que farão a diferença na geração deles, né, que farão um mundo melhor. Eu tenho essa esperança, eu creio, eu sou educadora por isso, porque eu creio nisso, eu creio na minha missão, eu creio no meu chamado, eu creio que eu sou educadora porque amo o que faço, mas porque eu quero fazer a diferença. Que essas crianças emocionalmente saudáveis, eu sei que serão adultos, para a próxima geração saudáveis, e realmente o mundo, eu acredito que será melhor. Aprendendo a viver em dias de chuva, em dias de sol, faz toda a diferença. Então, hashtag amo o que faço, faço o que eu amo, ok? E então eu quero pedir para você, descubra então, passar uma tarefinha para casa, um love work. Tem muitos dias aí em casa, não tem? Então, o love work é descubra então quais são as linguagens de amor das pessoas pela qual você convive. Você pode tirar uma foto, você pode fazer um coraçãozinho no papel, escrever contato físico, tirar uma foto com o seu filho, com o seu cônjuge, coloca lá no Stories, grava CEO e nós vamos publicar então a sua tarefa feita e realizada. Eu acredito em você e você com certeza vai começar a influenciar não só as pessoas que você convive, mas também demonstrar que através do seu compromisso com a sua família, com as pessoas à sua volta, com as crianças ao seu redor, nós vamos conseguir alcançar, em tempos de chuva Ou de sol, mas trazer essas emoções cada vez mais preparadas para avançar nesse processo, nessa jornada educacional. Quero chamar agora nesse momento um grande amigo. Gente, algumas pessoas estão me procurando. Ariana, cadê o Alisson? Onde ele anda? E eu falei, gente, o Alisson tá trabalhando, né? A gente fica gravando aqui, ele vai trabalhando. Mas eu pedi para ele vir nesse finalzinho e eu acredito que ele já deve estar chegando agora. Olha quem apareceu! Oi, pessoal! Vem aqui pertinho, Alisson. Pode chegar um pouquinho pertinho. Você lavou a mão? Lavei a mão com álcool em gel. Já? Tá tudo certo? Então Tudo tá certo. bom. Só para você falar um oizinho, o pessoal tava perguntando aqui, procurando um pouquinho mais. Onde estava o Wally? Onde ele está? Olha aqui, gente. Fala um oizinho aí. Pessoal, é sempre um prazer estar falando com vocês. A gente fica muito feliz, né, em poder trabalhar para produzir esse material para o aprimoramento de vocês. Né? E uma questão muito séria que é essa que está acontecendo no mundo todo, né? Que a gente fez essa brincadeira agora, mas é algo muito sério. Então, se previna, cuidado com ambientes públicos, né? A sua própria exposição e use esse tempo aí de quarentena para você se aprimorar, para você buscar novas fontes de conhecimento, né? Para você se qualificar cada vez mais como um ótimo profissional, tá bom? Um beijo e um abraço para vocês. Gente, então até a próxima aula, até quinta-feira. E corta. É isso. Valeu, olha. Foi bom que nós falamos um pouquinho no início sobre isso.